advogado eleitoral, que está aqui conosco nos estúdios. Doutor Matheus, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Bruno. Obrigado a todos que fazem a audiência do Tribuna Livre. É um prazer estar aqui nesta manhã conversando um pouco sobre direito eleitoral e tudo que tem acontecido com a nossa capital. De maneira geral, vamos começar destacando, fazendo uma leitura do atual cenário, do atual momento. O que é que o senhor destaca do ponto de vista das preocupações que os candidatos devem ter para que eles não entrem em confronto com a legislação eleitoral? Nesse período agora, o que é que o senhor destaca aí, as vésperas do período, as 2 semanas das eleições, estamos a 16 dias do dia da eleição, o que é que o senhor destaca nesse instante? Bom, para que os candidatos não venham cometer abusos nesse período eleitoral, eles têm que ter alguns cuidados, né? E alguns cuidados, destaco, alguns cuidados com o seu próprio marketing, alguns cuidados com o que os seus cabos eleitorais estão fazendo, estão propagando, estão dizendo por aí, porque é o seu nome, para que eles não cometam nenhum tipo de sufrágio ao voto eleitoral, tentativa de sufrágio, nenhum tipo de abuso de poder econômico, abuso das mídias sociais, abuso de poder político. São cuidados que o candidato deve ter e muitos candidatos terminam, muitas vezes conscientemente, outras vezes inconscientemente, por falta de um auxílio jurídico e da área do marketing especializado em eleições, terminam caindo em abuso e até vindo a cometer crimes eleitorais. Uma questão que a gente precisa falar aqui é essa questão do assédio eleitoral, da captação ilícita de eleitores. Temos um caso recente agora em João Pessoa, que foi a prisão da vereadora Raíssa Lacerda. De maneira geral, não especificamente sobre o caso dela, mas de maneira geral, o que é isso? O que é o assédio eleitoral e o que é a captação ilícita do eleitor? Bom, a captação ilícita do sufrágio eleitoral, ela pode ser tida de várias formas. Não é só com pagamento de pecúnia, não é só com a compra do voto, né? Mas pode ser a promessa, um benefício, pode ser a doação de um imóvel, a cessão de um imóvel ou de um bem imóvel para o eleitor. De maneira geral, sobre o caso da vereadora Raíssa Lacerda, ela pode agora sofrer algumas consequências dessa tentativa ou da conclusão da captação ilícita de sufrágio, né? O assédio eleitoral, ele é um crime grave porque tenta deturpar o pleito eleitoral, se sobressaindo, usando de uma força ou de um constrangimento para que o eleitor vote em candidato A ou B, direcionando o voto do eleitor. E isso ataca diretamente a nossa democracia e as liberdades individuais de voto e de escolha do eleitor. Um ano na eleição passada, principalmente na presidencial, nós tivemos um número gigante de denúncias em relação à questão de assédio por parte de empresas. O trabalhador da iniciativa privada, o empresário ali tomando partido político, ele queria que o eleitor votasse em determinado candidato. Esse tipo de prática continua sendo uma prática ilegal, inclusive com penalidade para quem faz isso? Sim, é uma prática ilegal, com penalidade, é um crime eleitoral, o assédio eleitoral. O empregador usa do seu poder econômico para infringir uma tentativa de compra de voto ao empregado, ao eleitor, né? Direcionando. Nós temos um caso bem famoso no Brasil, alguns casos famosos onde empresas diziam que vou sair do Brasil, vou sair desse estado, porque vou sair desse município. E isso é um constrangimento legal que o empresário, que o empregador faz com aqueles que trabalham na sua empresa. Uma questão que passa a entrar em vigor a partir do próximo dia 21, amanhã, é uma questão de uma legislação específica para esse período eleitoral, da questão da prisão de candidatos. Como é que é isso? Bom, a prisão de candidatos está tipificado no artigo 296 do Código Eleitoral, que diz que nos próximos 15 dias e 48 horas depois do pleito, os candidatos não podem ser presos. E isso tem uma motivação. E os eleitores são nos 5 últimos dias, de terça, das 17 horas, até o domingo e às 48 horas, dependendo da situação. E por que essa legislação? E qual a importância dessa legislação na nossa nação, né? Essa legislação existe para que nada deturpe o bom andar das eleições, do período eleitoral. E por uma motivação. Quando a gente fala de direito eleitoral,
quando a gente fala sobre direito, a gente tem que olhar para a história, né? E a história do direito eleitoral brasileiro, das eleições no Brasil, é uma história de conturbação, né? Logo após a República, tivemos o Anos de Ferro, tivemos o coronelismo, tivemos a política café com leite, Revolução de 30, ditadura Getúlio Vargas, depois ditadura militar. Então, diante dessas conturbações, quando o Código Eleitoral surge, ele surge tentando dar uma proteção ao pleito. Então, para que candidatos não sejam presos, candidatos não sejam constrangidos, uma força maior não tente mudar o bom andamento das eleições, fazendo um constrangimento aos candidatos, então a legislação eleitoral protege os candidatos para que possam pedir voto, para que possam declarar o seu pensamento, para que possam participar efetivamente das eleições. Isso não significa que o candidato não pode ser preso. Ele pode ser preso em flagrante delito, ele pode ser preso caso haja uma condenação em um crime que não possui tipificação para fiança, como racismo, ou como terrorismo, ou como tráfico de drogas. Então, o candidato ele pode ser preso. Agora, tem algumas características para que o candidato possa ser autuado aí e tirado desse período eleitoral. Doutor, agradecer aqui a sua presença com a gente. Se tiver algo mais a falar sobre esse tema, fique à vontade. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo espaço. Obrigado, tribuna. Obrigado a toda a audiência que esteve aqui, me deu espaço para falar um pouco sobre direito eleitoral nesse momento. São 7 horas e 30 minutos, é hora do intervalo comercial aqui na TV Arapuã.